Olá, está no ar mais um episódio do podcast Kiron. Eu sou Renata de Andrade. Eu sou Henrique Meister e nosso objetivo aqui é fazer você, médico, faturar 20 mil por mês ou mais sem ter que dar plantão e ainda tratando o seu paciente como um todo. Henrique, a missão do episódio de hoje é explicar o passo a passo do método Kiron. Por onde que a gente começa? Isso, o objetivo que a gente se dispôs hoje é fazer com que a Renata, mesmo que não seja médica, uma jornalista muito esperta, mas leiga no assunto, possa entender, porque eu acho que se ela entender, qualquer um de nós médicos entenderão também. Com certeza. E acho que essa linha, a homeopatia e o método, para muitos médicos, acho que você e eles têm o mesmo conhecimento. Então, acho que você vai ser uma boa cobaia aí pra gente ir a fundo. Não tão a fundo, porque obviamente o método, ele exige mais do que uma simples explicação, mas um esqueleto, sim, é o nosso objetivo hoje nesse podcast. E eu nunca sei, viu, gente? Se vocês perguntarem pra mim o que é o método, eu tô aqui, o meu papel é aprender com vocês. Então, desculpem as perguntas se parecerem óbvias, mas eu vou fazê-las, estou aqui para isso. Acho que começando assim, o que é o método, né? Acho que assim, vamos traduzir em poucas palavras. Então, o método é uma maneira que em 8 semanas a gente vai fazer, o meu objetivo é fazer com que um médico que nunca estudou isso possa começar a prescrever uma medicação que trata o paciente como um todo, que ele entenda o paciente dele como um todo e prescreva uma medicação homeopática adequada ao paciente. Então, a ideia é que em 8 semanas o médico parta de uma medicina para uma outra medicina que tem um efeito colateral bom, ao meu ver, de satisfazê-lo mais. Então, eu acho que aquela história que a gente falou no primeiro episódio, se você está insatisfeito, acho que a medicina não é bem o que você está exercendo, talvez essa seja uma saída. E também, obviamente, o nosso principal chamariz, nosso slogan, que é a questão do faturamento. Então, você pode partir de uma formação geral, de clínico geral ou de especialista, e em 8 semanas você vai poder estar atendendo pacientes com um ticket médio de consulta mais alto, pacientes particulares, e favorecendo aí o teu faturamento aumentar ou iniciar um faturamento em consultório particular, talvez em concomitância com o período de plantão, então te ajuda também a sair do plantão. Então, tem várias vertentes aí, apesar de a gente explorar cada hora uma, mas tem vários. E essas 8 semanas, o médico ele já vai conseguir a cada semana ou a cada... já colocando isso em prática? Sim. Então, Ok. a ideia é que a jornada ali da formação seja sempre acompanhada por características, por ambulatórios, práticos. Então, obviamente que no começo a gente vai para as bases e depois a gente vai progredindo no método para que dentro dessas 8 semanas você esteja totalmente apto a poder achar uma medicação que vai ajudar o teu paciente de uma forma diferente do que você estava acostumado ou em união com o que você ajuda já. Ok. Passo 1. Qual a primeira coisa que o médico tem que entender ou virar a chave, ou enfim? O passo 1 na verdade, o que eu sugiro é que o primeiro passo do método vai estar sempre na compreensão do paciente no sentido da sua história, né? Então, o método ele é dividido em 3 eixos, que eu digo, ou 3 vertentes. A primeira vertente é o tropismo. O tropismo ele se caracteriza por onde que a doença do paciente se manifesta. Então, tem pacientes, e o médico que está acompanhando vai entender isso, tem pacientes que têm um tropismo recorrente por um órgão, então, cistite de repetição, cefaleia, geralmente isso o paciente vai te trazer na queixa principal. Então, esse é o primeiro pilar do método. A gente, quando for lá entender qual a medicação desse paciente, esse pilar tem que estar contemplado e é um pilar muito fácil de ser acessado. É a queixa principal, é onde é que a doença está se manifestando. Isso pode ser acessado ou na queixa principal do paciente, quando ele chega, ou na história de vida. Sempre teve tal coisa, ou teve uma doença grave, ou teve... Pode ser que alguns pacientes não tenham esse tropismo, claro. Então, por exemplo, eu tenho questões mentais, eu vim aqui por ansiedade, eu vim aqui por depressão, ou eu vim aqui porque eu quero melhorar minha saúde, tem esses pacientes também, que eu acho super válido, mas pra gente é um desafio, sim, porque o paciente, não tem nada. É bom que venha, mas é difícil, porque a gente não tem muito por onde começar, mas... Então, pode ser que esse eixo não esteja contemplado, mas a gente vai começar pelo tropismo, por onde a doença está. E aí,
A anamnese muda? As Isso. perguntas que o médico faz mudam ou não? Isso tá igual com a medicina que o médico tá fazendo até agora, com o que ele vai fazer com o método? O tropismo é igual no sentido assim de que você tem que diagnosticar, mas a partir daí tá tudo diferente. Então é bem diferente. O médico pode fazer a anamnese normal dele, né? E ele pode incluir na anamnese normal dele esses elementos, ou ele pode fazer a anamnese dele e depois a anamnese do método. Daí fica a critério dele, vai ter que talvez juntar elementos da anamnese que ele já faz. Né? Mas a partir do momento em que a gente tem a temática como um segundo eixo, e a temática é a história de vida do paciente, esse médico vai ter que abordar a história de vida do paciente. Então ele vai ter que traçar uma linha, ele vai ter que entender a história de vida do paciente como se fosse um filme. E vai ter que entender nessa história de vida onde foram os momentos mais marcantes da história de vida dele, para que daí se extraiam os traumas. Os traumas ajudam, mas eu digo os temas, né? Então, você vai lá fazer tua anamnese normal e vai começar a perguntar para o paciente, de fase em fase da vida dele, a história de vida. No início, você não precisa procurar muita coisa. No início, você só vai ouvir essa história de vida. Então, você vai perguntar como é que foi a infância, como é que foi a relação com os teus pais. Aí você vai pensando cronologicamente, como é que foi a adolescência, teve algum problema, início da vida adulta, início do trabalho, início dos relacionamentos, casamento, trabalho atual, fase de vida atual. Então, você vai traçando como se fosse fazendo uma série do Netflix ali, vai entendendo. Uma linha do tempo. Uma linha do tempo. E provavelmente nessa linha do tempo, alguma nhaca vai surgir, né? Algum problema vai surgir, como todos nós temos. Sim. Né? Então, na infância lá, meu pai e minha mãe se separaram. Ou na infância foi tudo bem, tudo bem, mas daí na adolescência meu pai teve uma perda financeira, perdeu o trabalho e minha família, sei lá. Então, tem várias, né? Tem várias coisas. E um segundo passo, depois que já tiver craque em história de vida, você vai tentar tirar desse momento que o paciente se estressou, do nó, qual foi a sensação que aquele problema gerou nele. Então, não reação, sensação que ele teve. A sensação que ele teve. Como é isso? Não é a reação que aquilo trouxe para ele. Quando você identificou o nó, então eu identifiquei nó. Então o primeiro nó dele que eu identifiquei foi que o cachorro morreu quando ele tinha 5 anos. Foi muito difícil para ele. Como é que, fulaninha, como é que você se sentiu quando teu cachorro morreu? Eu me senti triste. As palavras gerais, genéricas, não nos ajudam. Então você precisa tentar ir dentro da sensação dele para te ajudar. Isso é um treino, né? Aqui eu abro um parênteses, né? A ideia é dar um método para que você consiga compreender esse paciente e prescrever. Em nenhum momento eu tô falando que é fácil fazer essas coisas, ainda mais para quem não está habituado. Mas o treino vai levar, obviamente, à perfeição. Mas eu tô aqui preocupada com o lado do paciente também. Eu não sei se eu chegar... Existem pacientes e pacientes, tá? Eu chegar numa consulta, porque eu tenho muita dor no estômago. Daí o médico vai me fazer essa pergunta. Eu preciso preparar o paciente para essa resposta? Não precisa preparar. O paciente vai adorar essa pergunta. Ele vai adorar essa pergunta. O que ele mais quer falar sobre essa pergunta? Ele tá lá vai desatar disposto. A falar, ele vai querer falar. Fala, nossa, doutor, que estranho. Você não foi no gastro, ninguém nunca me perguntou. Ele vai se sentir ouvido. Ele vai se sentir ouvido, mas não porque você é muito bonzinho, muito legal, mas é porque você, a partir de agora, precisa dessa informação. Para você poder ajudá-lo de uma forma que você está se propondo a ajudar, além do remédio que você vai prescrever. A gente sempre usa o gastro, né, de exemplo. Vamos Coitado. falar, sei lá, o neuro, qualquer um. Mas então, voltando lá, você está lá, então você vai, eu me senti triste quando o meu cachorro morreu. Senti triste, mas por quê? O que representava aquele cachorro para você? O que você sente? Isso a gente vai, claro, aqui é o esqueleto, tá? Existem métodos, existem métodos, né? A gente vai conversar sobre isso, a gente tem toda uma técnica para isso, mas o importante é entender que além da história de vida, em primeiro lugar, você pode começar só pegando história de vida e não usando nada disso para nada, só para treinar. Aí se você tiver craque de história de vida, você vai entender nós da história de vida. Pega o parente próximo. É que o parente vai saber a sinhaca da família. Então, pega a funcionária, pega a secretária, pega. Para você treinar isso. Aí, quando você identificou os nós, você vai tentar tirar a sensação dos nós. Mas tranquilamente, assim, sem ficar enchendo o saco do paciente. Se não sair a sensação, não saiu. Quando teus pais se separaram, como é que você se sentia? Me senti abandonado, assim, me senti deixado de lado. Nossa, isso é ouro pra gente. É a sensação.
Ele se sentiu abandonado. Ele podia falar qualquer coisa. Eu me senti rejeitado, eu me senti... Fiquei com raiva. me senti um lixo, eu me senti um órfão. Então, ele pode se expressar de qualquer maneira. Ele usou a palavra, ó, me senti abandonado. Então, aquilo você vai jogar, não vai deixar anotadinho no teu caderninho e vai tirando item a item da história. E assim que você tiver a história de vida, você já tem as principais temáticas. Você vai entender, esse paciente teve lá uma dificuldade com a mãe, ele tem uma dificuldade no trabalho, ele tem... E isso vai fazer com que a temática, esse eixo temática, que é o eixo mais difícil, o eixo mais complexo, o eixo que exige mais estudo, fique mais claro para você. Mesmo que não consolidado, mas ele está mais claro. E hoje você consegue isso numa primeira consulta? Sim, claro que depende de paciente para paciente. Tem paciente que se fala oi para ele fala 1h30. Tem paciente que você fala e não fala nada. Então, isso é uma característica que você vai treinando, você vai sabendo. Mas, geralmente, na primeira consulta, pelo menos essa história de vida, essa linha de vida, você tem que tem que tirar do teu paciente, você tem que entender dele, né? Para que depois você entenda como é que você vai usar essas informações para tratá-lo como um todo. Então, pensando lá no médico especialista, no médico que já trata, naturalmente, eu acredito que a maioria dos médicos já faça um pouco isso, assim. A diferença é que ele vai se aprofundar um pouco mais nessa história de vida. Ele vai entender melhor, porque ele vai começar a ter que entender isso para poder usar mais para frente. Claro, ainda mais quando o paciente traz uma queixa crônica, né? Então, o especialista vai falar, da onde que... Isso. Desde quando começou... Isso que você diz, às vezes tem relação com a queixa. Então, entendendo a história de vida, em que momento da vida, em que época da vida que surge essa queixa crônica, também às vezes ajuda. Então, vamos lá, por exemplo, do neuro. Tem dor de cabeça. A minha dor de cabeça começou na época em que... Então, você começa a estabelecer uma relação direta, não de causa e efeito. Tive dor de cabeça porque meu cachorro morreu. Não, mas minha dor de cabeça começou na época do que meu cachorro morreu. Então, naturalmente, esses momentos que coincidiram com o início dos sintomas, eles são momentos que você vai valorizar mais dentro desse nó, né? Dessa dificuldade. Então, partimos lá do tropismo, né? Que é aquela questão de onde que a doença está. Isso a gente já tem lá mapeado, já escreve, já deixa num cantinho. Partimos para a história de vida, em que você vai levantar temáticas. Não precisa nada específico. Você sabe, sim, eu levantei a temática de que ele tem um problema com a mãe. Levantei a temática de que ele tem um problema no trabalho. É sempre o trabalho que é o problema. Levantei a temática de que ele tem um problema na esfera do relacionamento. Todo problema. Às vezes tem paciente que é assim, como é que foi? Mas foi tudo bem. Tudo tranquilo. Como é que foi? Tranquilo. Porque... o casamento. O casamento eu casei. Aí eu só falo casamento. Ou, não, casamento tudo bem. Como é que tá? Nossa, o trabalho, eu tive uma chefe, depois eu tive outra chefe, depois... Então, você começa a perceber que as histórias e os problemas, eles começam geralmente são focados numa dessas esferas. Então, a tua tarefa inicial é identificar onde é que isso tá. É lá nas relações com os teus pais, é na adolescência, na relação com os amigos, é no início da vida adulta, trabalho, é no relacionamento, é na questão do... Mais pra frente pode ser, por exemplo, na questão da criatividade, do que você age no teu trabalho. Às vezes pode ser em questões mais altas ainda, nas questões de eu comigo mesmo, questões religiosas. Autoestima e tudo mais. Começa a vir esferas mais altas. Isso a gente vai estudar também, onde é que está em cada esfera. Mas essa parte que a gente está falando até agora, a gente está falando mais porque realmente é o aspecto mais complexo. Mas eu não quero assustar ninguém. No começo nós vamos entender a história de vida e entender onde é que estão os nozinhos. Onde é que estão as maçaroquinhas. Onde é que o negócio começou a dar errado. Para o médico fazer aquela lista inicial, tipo, preciso prestar atenção na esfera pessoal, na infância, no lado profissional, enquanto o paciente estiver falando, né? Para dar um guia. Depois que você já estiver treinado, você já vai direto pro foco, mas no início vai fazendo um rastreio, assim, sem muita pretensão, para você ver onde é que as coisas começaram a dar errado. E é um exercício de ouvir, né? Isso é muito importante. Não é fácil. Não, porque a gente, como médico tradicional, a gente não está muito preocupado nessas Quer resolver, coisas. Você quer resolver. A gente quer saber onde é que tá, resolver, examinar, ver, pedir o exame e tratar, porque é aquilo que a gente foi doutrinado a fazer, né? Foi o que a gente falou no podcast primeiro. E aqui a gente foge um pouco disso. Aqui, o nosso diagnóstico é a medicação que a gente vai prescrever. A medicação e o diagnóstico, eles se confundem nessa técnica. A gente não tem como prioridade o diagnóstico para prescrever um remédio. O diagnóstico e o remédio são uma coisa só. Então, aqui é uma matemática um pouco difícil e complicada. Mas... E o paciente pode falar 1h30. Como na prática, assim,
o paciente pode falar 15 minutos ou nessa parte ele pode simplesmente... Na prática, você vai evitar que o paciente divague. Tem esse aspecto. Também não adianta você deixar o paciente falando lá e viajando na maionese. Também não vai te ajudar. Nem ele, nem você. Então, se pega um paciente muito loquaz, que fala muito, a tua ideia é colocar ele no trilho para priorizar as sensações e entender onde é que estão os nós. Não adianta ele ir muito além disso e ficar chorando as pitangas para você, que você não vai conseguir ajudar assim. Sim. Então, nesse caso de pacientes que falam muito, você vai tentar evitar as divagações, né? Evitar as viagens, assim, né? Mas é prática, né? Não, é prática. É um Forrest Gump da vida, assim, né? Senta e ouve. Senta e ouve, relaxa, você não tem pretensão nenhuma, você já tá com o teu remédio ali que você prescreve ali, já tá na cabeça, você já sabe o que você vai fazer. Então relaxa. Uma vez por semana, aquela história de uma vez por semana. Começa com uma vez por semana. Pega esse paciente uma vez por semana e senta e escuta a história da vida dele. Não sei se foi no podcast que eu falei, mas acho que foi em alguma live. A minha sugestão também é que você faça isso com o computador fechado. Computador desligado. Desliga a tela do computador. Fecha a tampa do notebook. E anota no papel. Anota no papel, na Por mão. Por quê? E olha que pra mim fazer isso é difícil. Por isso que eu tô perguntando. Eu adoro. Mas o computador... Esse daqui não é seu, é meu. Só pra deixar claro que eu trouxe e emprestei pra ele. É isso aqui mesmo que você tem que fazer. Você vai anotar na mão. Ah, mas minha letra é muito feia. Na mão você vai fazer esse teste. Porque o computador vai te distrair muito. Então você tá lá na história de vida e chega uma mensagem do WhatsApp do paciente. Meu Deus, o WhatsApp. Você vai olhar. Família manda. Família, chegou um e-mail. Aí, ou sei lá, o paciente tá começando a devagar muito e fala, cara, vou só ver aqui quanto é que horas que eu jogo do Atlético. Aí ferrou, porque aí você perdeu o fio da meada, o paciente já perdeu essa conexão. Então, com o caderninho ali, sentado, de preferência até, se você puder, sem a mesa. Se você tem ali uma sala de espera do teu lado ali... Você tirou a mesa do seu consultório? Você tirou, né? Eu lembro que você falou que você ia tirar. Você tira, você deixa uma mesa pra você ir lá pensar depois. Mas antes, se você puder, aqui daí eu tô exigindo demais, mas se você puder, é tipo sala de psicanalista, assim. Você sentiu diferença? Muita diferença. Você enxerga o paciente, você vê as reações, você vê a linguagem corporal. Então, isso gera uma conexão. E o computador, você até pode fazer com o tempo. Hoje eu voltei a fazer com o computador. Mas principalmente na primeira consulta eu ainda tendo a fechar e a escrever, ou às vezes não escrever nada. Só isso o paciente já vai achar estranho também. Porque ele não está acostumado a você ficar olhando para ele. Né? Prestando atenção. E daí a gente parte para o terceiro eixo. Então até aqui foi o primeiro eixo muito fácil, muito claro. Às vezes existe, às vezes não existe, que é o tropismo. Aí o grosso do negócio, que exige todo o estudo, que a gente se mata, estuda anos e anos e anos. Porque o que acontece? Só voltando um pouco aqui. Quando a gente estuda as medicações possíveis de serem prescritas, o que a gente estuda delas são temáticas. Então a gente vira um estudante de temáticas de vida. Eu já ia perguntar como que você faz o cruzamento dos problemas que você identificou com os remédios. Isso. Então tá aí. Você estuda temáticas e enxerga temáticas. Estuda temáticas. Enxerga temáticas. Então, obviamente que as temáticas que você estuda, elas nunca são exatamente as temáticas que você vê. A temática da vida real é muito mais complexa do que a temática do remédio que você estuda. Mas enquanto o paciente está falando, você conhecendo as temáticas dos remédios, você já vai... O meu objetivo é que você consiga prescrever algo que você não conhece. Porque senão o que acontece? Você vai ter que estudar 6.000 temáticas para descobrir todas. Você não vai conseguir nunca. Você só vai prescrever aquilo que você conhece. Aquilo que você identificou quando o paciente falou. Na vida. Não pode ser assim. Entendeu? Porque se você estudou um remédio, isso acontece. Estudei um remédio. Você só vê aquele remédio. Meu Deus, estudei o remédio e prescrevi aquele remédio 10 vezes naquela semana. Não, então isso que eu tô falando. Você vai pegar na linha do tempo aquelas temáticas, você vai pesquisar... Não, chegaremos lá. Não? Tá. Mas o que acontece? Quanto mais temáticas você estuda, mais valor você dá para momentos específicos. Porque você sabe que aquelas temáticas existem. Então uma coisa gera outra. No começo, quando você não estudou quase nenhuma, você vai tomar história de vida, você não sabe o que valoriza, o que não valoriza, você vai ser o escutador de história. O que tá ótimo pro começo. Aí você vai começar a estudar a história do remédio, aí você vai começar eu lembrei de um remédio aqui, deixa eu perguntar. Tem um grupo do Telegram, para quem não tá no grupo do Telegram, procura lá no meu Instagram que tem o link. É um grupo que eu mando uma temática por dia, eu vou mandar por 365 dias.
Então, Uau. uma temática por dia. Tem 6 mil, poderia fazer isso por ano, né? Mas vamos fazer por 365. Então, todo dia eu mando uma. Então, tem uma, eu não lembro qual que foi hoje, mas tem uma que era assim, acho que o remédio é colinsônia, chama. É uma temática em que a mulher, durante a gestação, ela sente que a barriga dela aprisiona ela. Ela se sente limitada por aquela barriga. Aquela barriga, ela se sente presa. E a outra temática desse mesmo remédio é que ela é muito esforçada e quando ela tem que se aposentar, ela não consegue se aposentar. Então ela se sente muito mal quando ela é obrigada a se aposentar, ela fica doente porque ela é obrigada a se aposentar. Então perceba, são temáticas totalmente diferentes. Sim, da gestação. Mas são temáticas assim, sim. isso que você vai estudar. Ó, tem um remédio aqui que quando fica longe do irmão, adoece. E daí isso não é estudado aleatoriamente. Vou estudar que fica presa com a gestação, vou estudar o que... Né? Tem toda uma sequência para que isso não seja uma loucura. Então você estuda temáticas semelhantes, né? Uhum. Mas esse estudo vai fazer com que a tua tomada de caso lá fique muito mais rica. Porque você começa a entender variáveis possíveis naquela consulta. E daí a gente entra no nosso terceiro... Até aqui faz sentido? Sim, faz sentido. Você poderia... Eu tô assustada com o número... Não, eu tô assustada primeiro com a abrangência das temáticas. Eu não sei se isso no estudo é dividido em guarda-chuvas. Nós temos um grande guarda-chuva que é isso. Dentro disso tem várias temáticas. Por que as pessoas começam a estudar isso e param? Eu tô assustada, na verdade. Porque eles começam a estudar e chegam lá. Agora você precisa estudar isso aqui. Aí você tem 1000 temas para estudar. É impossível. E o que acontece? As pessoas só prescrevem aquilo que elas conhecem. Então elas estudam os 30 grandes remédios que todo mundo conhece e só vive daqueles. E tá tudo bem, vai ajudar muita gente, mas você pode ir na sintonia fina do problema. Uhum. Entende? Mas aí calma, chegamos lá porque não é tão... A parte do método é isso. É ver como é que eu vou chegar, porque, tem 6 mil. É que 6 mil eu digo no todo, você nem consegue prescrever 6 mil, nem tem na farmácia 6 mil. Sim. Mas que sejam 1000. Tá? É impossível. Então, o método é um atalho para isso. Mas é que nós estamos partindo... Isso é um problema tipo do médico que já fez homeopatia, por exemplo. Essa é a dor dele. Uhum. Nós estamos na ideia de chamar um médico que nem passou por isso ainda. Ele está lá na Tipo eu aqui agora. Tipo eu aqui agora. Ele nem sabe que isso é um problema para ele ainda. Né? E o que é legal, eu quero que ele passe por esse processo sem descobrir que era um problema. Uhum. Porque ele fez um método em que isso nem virou problema, porque eu já dei a solução. Lembrando que são 8 semanas. Então, assim, você vai estar, você vai estar preparado em 8 semanas. Agora vamos lá, voltar para a realidade. Eu vou fazer uma propaganda contra a minha propaganda. É óbvio que você não vai aprender mil coisas em 8 semanas. Então, é um caminho para que você comece a consolidar. É uma organização, é uma sistemática, um método. Para que você consiga montar tijolinho a tijolinho. E é o que eu falei no podcast passado com o pai. É obviamente que o pai que tem 30 anos de experiência, ele sabe muito mais temáticas do que eu. Acontece que ele não começou estudando temática. Ele estudava remédio de um outro jeito. Então, a princípio, se você começa nessas 8 semanas a estudar de uma maneira específica, é muito provável que você, no teu começo, já saiba mais do que alguém que está estudando há 10 anos de maneira aleatória. Interessante. Porque não tem um método. E antigamente era sem método. Você Seu se pai aprendeu na luta. Aprendeu na luta. Na luta. Aprendeu na luta. Até que em 84 nasce seu filho predestinado a ensinar. Não, mentira, não. Pai, vamos organizar tudo isso que o senhor aprendeu aqui. Que você está começando. Né? Mas claro que eu estou brincando, mas é muito legal ver dele, e por isso que a gente trouxe ele a primeira vez, porque ele tem muito a ver com isso, ver como que alguém que se matou de ralar, que você dá ali um negocinho, como aquilo abre uma porta. Porque imagine, o cara se matou e ele fala, cara, é isso aqui. Aí ele, nossa, aí bomba. Aí ele, com muito mais rapidez, ele chega em coisas muito específicas, né? Mas daí, voltando para nossa viagem. Então, pro terceiro... Aí chegamos ao nosso terceiro item, que é o terceiro mais revolucionário. Existe um algoritmo que foi criado não por mim. Infelizmente, não foi por mim. Foi criado por um grupo argentino, por um homeopata muito famoso lá. E ele começou a perceber que existia uma relação entre a formação do remédio, o nome do remédio, e o nome e outras características da própria pessoa.
como se fosse assim, o que a gente pode comparar? Sei lá, um mapa astral ou uma numerologia, digamos. A sequência numérica do remédio, se a gente for transformar as letras em números, digamos, fazer uma correspondência. Se o remédio fosse um número e a pessoa fosse um número, essa relação, ele criou um algoritmo que faz uma relação entre essas coisas. Isso revoluciona por quê? Porque se ele me dá isso, eu não preciso partir dessa história de vida para os 6 mil remédios. Já corta um caminho. A gente assume que essa ligação fonética nos dá um atalho para os remédios. Então, em vez de eu ter 6 mil para comparar, eu tenho 30. Que é bastante. Se só tivesse isso, eu não acho que ajudaria muito, não. Beleza, tenho 30. E agora o que eu faço com os 30? Testo no paciente. Então, o método é um método para facilitar a escolha daqueles dos 30. Então, no primeiro, por que isso facilita muito para o médico que está começando? Porque na pior das hipóteses, não sei nada de nada, tá? Você vai tomar aquela história de vida bem bonita, no teu caderninho lá, bonitinho, no teu... Como é que chama aquele caderninho bonitinho? Não lembro, eu vou lembrar. Eu tenho um caderninho, uma marca bonitinha, meu pai tem um monte. Aí você escreveu lá no seu caderninho bonitinho, com a sua caneta Montblanc, assim. Aí beleza. Aí, na pior das hipóteses, você vai pegar aquelas 30 medicações e vai estudar uma por uma. Mas vou demorar muito. Não. Tem uma fonte específica para estudar. Tem até um método para estudar isso. Você vai aprender. Tem, mas a fonte também vai estar para você. Então, a fonte também vai estar te ajudando. E vai ser uns parágrafos. Você pode entrar lá no grupo do Telegram que você vai ver como é que é a descrição. 2 minutos. Você vai ler um por um. E você vai ler um rapidinho. Aí você lê outro rapidinho. E assim você vai. Aí, em uma semana você consegue estudar. Em um dia você consegue. Aí você já leu aqueles 30 uma vez. Você não vai sair sabendo os 30, mas você já leu eles uma vez e você vai entender qual desses 30 aqui é mais próximo dessa história. Tem algum que é mais próximo? Tem algum que pelo menos tem uma coisa específica? Tem. Prescreva esse. Não ajudou nada, não aconteceu nada. É isso que eu ia falar. Em quanto tempo o médico consegue avaliar a eficácia desse... Porque é um pouco de tentativa também, pode não dar certo. Pode ser que não aconteça nada. Mas em quanto tempo? Ele precisa imediatamente? Um mês. Um mês. Um mês o paciente tem que sentir o paciente vai esperar diferença. um mês. Só que você tem que falar, mas esse esperar um mês, o paciente tem que estar ciente de que ele não vai sair sem dor no estômago nenhuma. Estamos nós de novo falando gastro, mas sem dor de cabeça nenhuma, mas ele precisa ver alguma melhora. Ele precisa ver, não precisa Então ser ele vai melhor. com uma expectativa muito não grande. Não precisa ser melhor, ele precisa ver movimento. Fez diferença. Fez diferença. Pode ser, não precisa ser melhor. Mas Uma dor que o cara tenha 30 ainda, um ano de gastrite, não vai ser em um mês que vai sumir a gastrite. Mas lembre-se, aqui a gente não está tratando a parte, a gente está tratando o todo. Então essa é uma grande diferença. A gente em um mês precisa ver movimento no todo, não na parte. Então, depois de um mês, o paciente volta. Que perguntas você tem que fazer? Ele vai falar, nós doutor... temos alguns parâmetros para analisar essa primeira prescrição, se ela foi efetiva ou se ela não foi. Então, ele fala, doutor, esse remédio que o senhor me prescreveu Eles sempre falam isso. Não deu certo. A maioria fala assim, não aconteceu nada. Aí fulaninho, mas como é que tá tal coisa? Isso aqui tá melhor. Por quê? Porque o paciente não tem essa percepção da totalidade. Ele foca naquele problema dele. Minha gastrite tá igual. Mas aqui nós não estamos tratando gastrite. A gastrite vai melhorar. Mas você fala isso pra ele, você deixa claro. Você fala assim, estou te prescrevendo isso, mas você fala pra ele que pode ser que não... Isso, acho que isso vai de cada um. Acho que o médico vai ter esse feeling. Eu costumo não falar nada. Se o paciente toma, eu não falo nada. Eu sei, porque eu sou sua paciente. Você acaba induzindo o paciente o que ele vai sentir. Se eu falar, talvez você tenha um pouquinho de dor, aí ele vai ter dor. Né? Então não fala nada, espera. O paciente vai te trazer. E quanto mais pura for essa avaliação, mais esse efeito, melhor para nós. Senão ele lembra do que você falou. Mas eu lembrei que o doutor falou que pode ser que não suba a minha dor de cabeça, mas pode dar coceira. Nossa, deu coceira. Tem pacientes que são assim, então eu evito falar. Mas movimento, isso a gente vai estudar, quais são esses parâmetros, mas tem parâmetros muito claros estabelecidos para você notar esse movimento. Mas não, eu percebi que não deu certo. Percebi que não é que não deu certo, não gerou movimento. Das duas, a gente tem ajustes de potência do remédio, ou você vai partir para um outro remédio daquelas 30 que você estudou para fazer isso. Né? Aí você começa assim. Aí na outra semana, você vai fazer a mesma coisa e vai estudar outros 30 remédios. Alguns vão repetir, alguns você vai ler de novo. Alguns vão ser diferentes.
Aí depois de novo, alguns vão repetir. Até que chega um ponto dos 30 remédios que esse cara que não preciso ler, porque eu já li várias vezes, já sei. A prática também vai te Isso é ajudar. rápido. É rápido. Em meses, você fazendo uma vez por semana, em meses tem remédio que você já não precisa ler. Né? E o método também te dá algumas orientações no sentido de que nem sempre você precisa ler os 30 para prescrever. Você pode ler só alguns, porque você já tem outros critérios para filtrar aquilo ali. No começo é legal ler os 30 porque você estuda. Né? Então o método vai oferecer uma fonte de estudo para esses 30 e uma fonte de como prescrever para esses 30. Como que você vai fazer, que potência que você vai dar, tudo isso. Então o método se baseia nisso, lá no tropismo, porque daí como é que a gente vai escolher um daqueles 30? Não é só a temática, é o tropismo também, lembra que a gente falou lá no começo. Então não basta a temática, pode ser que você escolha só pelo tropismo, pode ser que um daqueles 30 remédios tenha um tropismo exato pelo que o paciente está sentindo. Ó, esse remédio tem tropismo por vias biliares, o problema do paciente é via biliares, que é o único remédio via biliar, você pode prescrever só por isso. Claro que o ideal é que o remédio sugerido no algoritmo contemple a temática e o tropismo. Aí ele está contemplado no algoritmo, contemplado na temática, contemplado no tropismo. A chance de dar certo a chance é bem maior. A chance é bem maior. Mas daí a gente tem que perceber também. Isso é um aprendizado que o médico leigo, entre aspas, vai ter. O que é estar melhor? É bem aquilo que você falou. Exatamente. O que é estar melhor? Estar melhor é estar sem nada? Não, ninguém nunca vai estar sem nada. Pouco provável. E nem é desejado que ele esteja sem nada. No sentido assim, minha gastrite passou. Mas o que você fez? Não mudei nada na vida, só passou. Não faz sentido. É muito melhor que ele falar, doutor, eu repensei, eu comecei a fazer exercício, comecei a perceber que pimenta me faz mal, parei de comer pimenta, comecei a fazer exercício que eu queria há muito tempo fazer e não fazia, comecei a fazer um mestrado, ou larguei o mestrado que eu estava fazendo, briguei com a minha esposa, sabe essas coisas? A medicação age na totalidade, ela vai agir num padrão geral. É muito pouco provável que você perceba a melhora só num aspecto sem nada em volta. E isso muda um pouco também a conduta do médico. O médico está acostumado a melhorar aquele pedaço, mas ele não quer. E eu acho que muitos médicos também que procuram isso, eles percebem isso. Que uma melhora só de um pedaço não faz sentido, né? Os pediatras talvez me entendam assim, no sentido... Tem coisas que são difíceis de você dar um remédio. Nasceu uma criança, nasceu o irmão e a criança começou a ficar com ciúme, voltou a fazer xixi na cama. Não tem um remédio na alopatia para isso. O que você vai dar de remédio? Vai dar antidepressivo para a criança? Vai dar ansiolítico? Não tem. Sim. Então você precisa de um remédio que age em outras áreas, né? Então talvez isso também possa ser algo que motive os médicos a pensarem por esse lado. Com certeza. Gostei. Tomara que não só você goste. Não, eu gostei. No começo me assustou por isso que você falou o número das temáticas, mas tô curiosa para saber mais outras coisas, mas a gente já passou do tempo. Olha, já acabou. Deus. Mas eu acho que fica assim pro próximo episódio. Eu quero entender mais como que se utiliza o algoritmo. Eu acho que é a parte que mais dá pra gente me interessou. É ruim de trazer caso, né? Porque caso a gente fica muito restrito, né, na divulgação dos casos. Mas a gente faz, às vezes, um caso fictício, assim, ou dados fictícios. Ou dados, sabe o que é legal? Dados de pessoas famosas. Isso. Então, pessoas da autoridades, assim, vamos pegar lá do Lula e do Bolsonaro. Quem não? Vamos pegar Não, pelo amor de Deus. Lula e Bolsonaro a gente tem que fazer antes do segundo turno. Ou vamos pegar, não, quem que vocês querem, gente? Avise pra gente quem que vocês querem. Lula e Bolsonaro não pode ser, tá? Não pode ser. Não, pelo amor de Deus. Ou pode ser, pra dar mais ibope. E também, o que eu tô querendo saber mais, né? Dos algoritmos e depois saber mais sobre os remédios. Sim. Tá? São elementos, são dá pra gente mas fazer. não conta agora, pra gente deixar as pessoas tá bom, interessadas para o próximo. Certo. Muito obrigada. De nada, lembrando, o que precisava lembrar? Os seus canais. Instagram, Dr. Dr. Henrique Meister. YouTube, Henrique Meister. Spotify agora, você deve estar ouvindo no Spotify. E é isso. E lembrar que esse episódio meu jabá agora, é uma realização da Libela Digital e do Pacundê Estúdio. Então, se você quer fazer um podcast, também converse com a gente. O Henrique pode até apresentar, tá aqui, ó. Se precisar, fale comigo. Manda um contato.
Fechou, gente. Obrigada. Obrigado. Valeu. Até.